Permitam vir mais uma vez, através desta mensagem, fazer um ponto sobre a atualidade político-militar alarmante no território de Cabinda. Bom dia, povo de Cabinda. Bom dia, forças vivas, filhas e filhos de Cabinda. Espero-vos sempre de saúde, ótima disposição e determinação militante. Um mês após a celebração do 137º aniversário da assinatura do Tratado de Simulambuco, em 1885, entre Cabinda e Portugal, venho, em nome da liderança político-militar da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas Cabindesas, apelar o povo de Cabinda e todas as suas forças vivas para uma mobilização generalizada contra a ocupação militarista angolana no território de Cabinda, que nunca foi, não é, e custe o que custar, jamais será Angola. Com efeito, a hora é grave e a aposta crucial. A situação atual convida-nos todos a uma profunda reflexão e a tomada de consciência. Todos, militares e civis, independentemente da tendência ideológica ou da localização. Formações diversas, associações no interior e na diáspora. Juventude cabindesa, mulher cabindesa, sociedade civil, igrejas e notabilidade tradicional. Nunca a nossa existência como povo e nação foi gravemente ameaçada como hoje. Como em 1974, achando-se incapaz face à heroica resistência do povo de Cabinda, na época da Guerra Fria, digo, este mesmo regime, até hoje no poder em Angola, recorrera à antiga União Soviética, Cuba e seus antigos aliados africanos para esmagar militarmente a resistência cabindesa. Em vão. Hoje também, impávidos, estamos a assistir ao regresso à história. Angola mantém a mesma postura militarista para um desfecho militar ao conflito em Cabinda. Utiliza mentiras grosseiras, tecendo novas alianças militares contra o povo indefeso de Cabinda, como se os dois Congos tivessem algo a ver com a perenização do conflito entre Cabinda e Angola. Desculpa de mau pagador, diz sempre um adágio popular. Isto, como todos sabem, não passa de subterfúgios para dissimular as velidades hegemônicas de Luanda na sub-região da África Central. A situação é de facto alarmante e corre o risco de deixar em brasas toda a nossa sub-região, como era a tendência nos anos 70 e 80. A nossa mão estendida ao diálogo sempre foi interpretada como fraqueza. O gangsterismo militar angolano impressiona os países vizinhos, aos quais força a mão,
para uma atividade militar conjunta contra a FLECFAC. Um ato desesperado aos olhos do povo de Cabinda. Como se enganam os nossos amigos angolanos? Quem nos dera que um dia se concretize o pesadelo que imaginam. Em suma, o orgulho angolano recorda o estadista português Antônio de Oliveira Salazar, que só acreditava na retirada das tropas coloniais do ultramar quando os seus carros militares patinassem em lamas de sangue africano, pouco antes de se ver afundado em pântanos da Revolução dos Cravos, movida pelo movimento das Forças Armadas. E, em analogia, o estadista alemão Adolf Hitler, cujo triunfalismo nazista desabou contra a grande parede de resistência da soberania das nações. Enquanto o MPLA continuar no poder em Angola, não haverá paz, nem para Angola, nem para Cabinda. Espero que o povo angolano compreenda isso e desta vez faça a prova de maturidade no próximo pleito eleitoral. Luanda só quer que os cabindas respirem como eles, pensem como eles, se exprimam como eles, sorriam quando eles riem, só durmam quando eles dormem. Tudo isto em nome de uma constituição colonialista mantendo Cabinda sob sua dominação. Isto por uma única razão: o petróleo. Entretanto, a experiência da luta dos povos ensina que, quando a pátria sangra, o tempo é para a mobilização patriótica e não mais para interesses partidários, sectários, regionalistas e raciais. O que está em causa são os nossos valores de liberdade, o nosso direito como povo, os nossos valores fundamentais. Esses valores têm um preço e, na qualidade de patriotas, somos chamados a pagar, o que passa pela unidade e coesão no seio da luta de libertação nacional. Eis abaixo a opinião da FLECFAC sobre a unidade, resumindo-se em 7 pontos, cuja análise segue articulada. Primeiro vamos falar da unidade no seio da resistência. A unidade tão reclamada no seio da resistência parece hoje, ainda que teoricamente, denominador comum no seio das nossas forças vivas. Digamos, um imperativo. Trata-se de um debate muito velho na nossa sociedade. A memória é rica em factos, desde Ponta Negra, Congresso, passando por Lisboa, Conselho Supremo de Coordenação, Libreville, tentativa de mesa redonda, Holanda, FCD e ultimamente Ghana, ACC. Todas estas cidades albergaram encontros de unificação dos cabindas. Em todos eles, a unidade foi debatida em diversas circunstâncias, mas sem sucesso. Por quê? Numa palavra, é porque
nem todos os participantes foram para servir o interesse superior da luta. Uns foram como infiltrados ao serviço de Luanda, à procura de legitimidade para interesses inconfessos. Outros, à procura de poder. Uns pensavam que a unidade é só possível numa luta com condições, enquanto para outros a unidade era uma atividade intelectual sem atos concretos. Muito poucos entenderam a unidade como um problema de consciência, de engajamento patriótico e de sacrifício em prol do povo. Eis a razão pela qual até certas estruturas criadas nessas reuniões passaram para instrumentos fantoches ao serviço da ocupação angolana. Por esta razão, no conceito da FLEC-FAC, a unidade é, acima de tudo, um engajamento de consciência patriótica por patriotas e para engajamentos patrióticos, pois a unidade só tem razão de existência quando se justifica ao serviço da luta pela autodeterminação e a independência do povo de Cabinda, mas, de modo algum, para se ajoelhar diante de Luanda, mendigando conversações para a rendição. Sejamos realistas. Após uma longa experiência, onde muito aprendemos em matéria de unidade, que sempre levou a escombros cujos fragmentos acabam fortalecendo o inimigo, é normal que uma nova tentativa de unidade passe por um teste de maturidade política. Quero dizer, a unidade deve vir da nossa consciência, de uma nova mentalidade, para que o compromisso patriótico assumido por cada patriota cabindês tenha como suporte e conselheiro a própria consciência individual. Numa primeira fase, a unidade pode se resumir numa colaboração entre as forças vivas aderindo ao manifesto, que podemos chamar Despertar Patriótico, todas sujeitas e fiéis ao espírito e princípios delineados neste documento. A complexidade é evidente, mas podemos trabalhar em conjunto de atuações para o mesmo objetivo. No fim de contas, como diz o adágio, é pelos frutos que cada árvore será conhecida. Certo? Na nossa sociedade, o problema de liderança sempre foi polêmico. Mas não é preciso pancadas desta vez, por causa disso. Porque nesta primeira fase, vamos trabalhar todos em colaboração. Digo, entre todas as forças vivas, no nobre combate do povo de Cabinda. Segundo, quero tocar na moratória às querelas intestinas. O presente texto impõe o calar imediato de todas as nossas querelas intestinas, rivalidades, ódios, difamações, antagonismos e demais comportamentos, vendendo a imagem de uma luta dividida, imatura
e não digna de credibilidade. O único sacrifício aqui é colocar o interesse supremo da luta de libertação acima do amor próprio, das nossas ambições de poder e dos interesses pessoais. No que diz respeito à comunicação, neste caso, deve ser sinônimo de contactos, por meio de canais indicados pelas forças vivas aderentes ao manifesto, troca de informação, para além de encontros periódicos de avaliação e redinamização, sempre que as circunstâncias de segurança o permitam. Das diligências político-diplomáticas. Diante de eventuais interlocutores no seio da comunidade internacional, particularmente das Nações Unidas, da União Africana, de Portugal e de Angola, todas as nossas declarações devem soar como uma única voz, em termos de relacionamento, como da denúncia dos abusos colonialistas e demais violações dos direitos humanos sobre as populações indefesas de Cabinda. A nossa luta de libertação nacional é pela defesa da soberania e da justiça dos povos. No entanto, as nossas convicções nacionalistas não comprometem a nossa visão de liberdade social, de laicidade e de sociedade aberta a todas as nações do mundo, independentemente dos preconceitos ideológicos. A nossa diplomacia de luta. Sendo assim, a nossa dinâmica consiste apenas em diligências de informação sobre o conflito, o drama que dele decorre e a procura de simpatias e apoios à luta de libertação nacional. Da resistência militar. A resistência político-militar é a alma da nossa luta de libertação nacional. Espero que ninguém contesta isso, dado que serve de pressão sobre o inimigo. E como dizem, os nossos ensinamentos políticos levantam os obstáculos no caminho da política. As Forças Armadas cabindesas não pertencem a uma determinada região de Cabinda. Não. Antes pertencem a todo o povo de Cabinda, pelo que todas as nossas forças vivas são, nesta ocasião, convidadas a contribuir na criação de um fundo de emergência e de apoio à resistência, respondendo assim ao princípio de contar primeiro com as nossas próprias forças e lutar com resistência. O militarismo angolano, como todos sabem, porque já o conhecemos, é de tigre em papel, pelo que não nos amedronta nem intimida, apesar da nossa condição de povo indefeso, como David contra Goliat. Sabemos que a simetria, isto é, a resposta do fraco ao forte, é a arte da guerrilha. E as forças
de resistência lideradas pela FLECFAC têm bastante experiência e excelência na matéria. Quero também falar das negociações com Angola. Desta vez, vamos aprender com os erros do passado. Nenhuma força aderente a este manifesto volta a sustentar as manobras de diversão angolanas, visando dividir para reinar. A nossa maior fraqueza tem sido vender a consciência em troca de privilégios materiais para sustentar a propaganda do inimigo que nos manipula ao seu belo prazer, para paródias negociais à procura de fatias de paz com cabinda do fulano e cabinda do cicrano, adiando sim de as verdadeiras negociações políticas sobre cabinda. Como disse um ativista, cabinda não é patrimônio de uma ou herança de uma família à venda em leilão. Cabinda é antes um patrimônio nacional de todos os cabindas. Sim, cabinda quer fazer-se respeitar, mas, como diz um adágio, para ser respeitado é preciso respeitar-se a si próprio. Cabinda representa um problema de estatuto internacional ao qual tivera direito através do Tratado Luso-Cabindês de Simulambuco, em virtude do qual Portugal tivera acesso por representação na Conferência Internacional de Berlim, em 1885. Essa conferência só se refere a Cabinda e Portugal. De 1933 até ao fim da época colonial, a própria Constituição Política de Portugal, na sua primeira parte, a linha 2 do primeiro artigo, distinguiu e se separou Cabinda de Angola. Portanto, deixando claro que as duas entidades eram diferentes e separadas uma da outra. De quem virá, então, a exclusão do conflito em Cabinda do contexto internacional? Que dizer dos textos das Nações Unidas? Precisamente da Resolução 1542. Que fatores podem levar à prescrição do direito à autodeterminação conferido aos territórios não autônomos? Logicamente, é unicamente o exercício desse direito pelo povo titular. Mas quem é, no caso de Cabinda, o povo titular? Angola? Portugal? Claro que não. O povo titular não é nada mais, nada menos que o povo de Cabinda. Um fundamento jurídico que, pouco depois, a antiga OA confirmara no seu plano de descolonização. Tudo leva a uma pergunta capital. De onde diabo, então, nasceram os efêmeros acordos de Alvor? E que fundamento jurídico significaram para Cabinda? As negociações
para o fim deste conflito são complexas. Nós devemos entendê-lo muito bem. Primeiro, por serem de ordem político-jurídico-histórica. E segundo, por conterem vários contenciosos baseados em crimes econômicos, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos contra o povo de Cabinda. Eis a razão pela qual exigem uma pré-concertação em país neutro para prepararmos um pacote negocial, para elegermos uma comissão negocial representativa, a qual se deve atribuir um regulamento interior. As negociações políticas entre Angola e o povo de Cabinda serão precedidas de uma trégua de hostilidades entre protagonistas do conflito. Estas negociações exigem a presença das Nações Unidas, da União Africana e de Portugal, na qualidade de antiga potência colonial. Por último, a implementação do Acordo Político Global de Paz, que sair destas negociações, será da competência de mecanismos internacionais, as quais incumbe igualmente supervisionar a celebração quer do cessar-fogo provisório, quer do cessar-fogo definitivo. E vamos também falar das eleições angolanas. A longa experiência em matéria de alianças com Angola é decepcionante. Desde o início das lutas de libertação angolanas. 46 anos de ocupação provam suficientemente que a constituição política e as instituições angolanas são de ocupação e de colonização contra Cabinda, desde a sua anexação Manu Militari em 1974, dado que não apenas reprimem o modo de vida que queremos adotar, mas também confiscam os nossos direitos e liberdades fundamentais. Vamos começar o nosso despertar patriótico com uma manifestação magna no interior e no exterior para boicotar, aos olhos do mundo, as eleições angolanas em Cabinda. Neste mega movimento social, bem coordenado, dentro e fora de Cabinda, todas as filhas e filhos de Cabinda, sem discriminação de raça, de sexo ou de região, deverão mobilizar-se, armados, de cartazes onde se possa ler: Cabinda não é Angola, 46 anos de coabitação Manu Militari bastam. 46 anos de colonização bastam. 46 anos de empobrecimento bastam. 46 anos de pilhagem sistemática bastam. 46 anos de ocupação militarista bastam. 46 anos de guerra de petróleo bastam. Angola para os angolanos e Cabinda para os cabindas. Abaixo as eleições angolanas no território de Cabinda. Vivam as eleições do povo de Cabinda, pelo povo de Cabinda e para o povo de Cabinda. Viva a autodeterminação e a independência de Cabinda. Um ato desta dimensão
será, ou poderá ser, digo, um pesadelo para Angola, Portugal e o mundo inteiro. Eis, na opinião da FLECFAC, ações de prática nacionalista, podendo trazer de volta a confiança interna destruída ao longo dos anos pelo próprio filho de Cabinda, tornado o primeiro inimigo da sua própria causa. Agindo neste sentido, nós pensamos que entendimentos internos e soluções conjuntas sairão mais coerentes e automáticas até, no interesse superior da luta de libertação nacional. Para terminar, faço votos que Deus dê aos cabindas sabedoria e entendimento no seu nobre combate emancipalista. Viva o povo de Cabinda, vivam as forças vivas de Cabinda, viva a autodeterminação do povo de Cabinda, viva a independência de Cabinda. Eu sou o vosso servidor Alexandre Tati Builo, presidente da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas Cabindesas. Disse e muito obrigado.